6 de novembro de 2024, um trader chamado Josh Mandel, que fez carreira como trader, inclusive trabalhou na Salomon Brothers nos seus tempos áureos, publicou esse tweet aí. Parecia um poema, uma espécie de mensagem enigmática, só que ele marcou algumas informações muito importantes. Uma data, 14 de março de 2025, e um número, 84. Ele começa o poema com When 84 becomes the base, quando 84 se torna o fundo, as calls de Bitcoin vão derreter sua face. E aí ele faz uma previsão de $444 mil de topo. Por que isso importa? Importa porque 4 meses depois, nesse exato dia, 14 de março de 2025, o mercado simplesmente assistiu em choque, porque o Bitcoin fechou nos exatos $84 mil que ele havia previsto, na vírgula. Ou seja, a profecia se cumpriu e foi até assustador. Muita gente achava que ele era bruxo ou alguma coisa do tipo. E agora, esse mesmo homem que previu esse movimento com uma precisão assustadora está apontando o dedo para Michael Saylor. Ele, de certa forma, está reacendendo a tese mais polêmica de todas, a dos paper bitcoins, dos bitcoins de mentira, bitcoins de papel. Está declarando que não é mais um grande fã da MicroStrategy. Por muito tempo ele foi um fã da MicroStrategy e agora ele virou um hater, tá o tempo inteiro batendo na estratégia da Strategy. A pergunta aqui é por quê? Por que isso está acontecendo? Por que o cara que cravou o preço com 4 meses de antecedência, o que ele viu que a gente não está vendo? Hoje, nesse vídeo, a gente vai investigar a fundo essa acusação e descobrir o que precisaria de fato acontecer para ser verdade o que ele está implicitamente acusando, que Michael Saylor está participando de uma fraude massiva e inundando o mercado de Bitcoin com bitcoins de mentira. Pois é aqui que o problema começa de fato, porque não é uma acusação qualquer, certo? Vindo de um perfil anônimo no Twitter, um fulano qualquer com um avatar, não. É um cara que é conhecido no mercado, que tem um histórico comprovado de ler o mercado com eficiência e que ganhou muito dinheiro tradando opções de Bitcoin e também da própria MSTR. Isso coloca a gente numa posição sem saída. De um lado a gente tem a lógica. A tese do paper Bitcoin nada mais parece ser do que teoria da conspiração. Para ela ser real, exigiria um conluio massivo e uma fraude em cascata que envolveria BlackRock, Coinbase, Strategy e vários auditores independentes, custodiantes, etc. Seria algo catastrófico, provavelmente iniciaria um bear market mais violento do que qualquer outro, mas é impossível assumir que isso possa acontecer. Isso a gente vai investigar isso mais a fundo no vídeo. E do outro lado, a gente tem o instinto de um trader que acertou quando a maioria errou. A desconfiança dele acende um sinal de alerta de que talvez a gente está sendo enganado, a gente está sendo ingênuo. Será que a complexidade do sistema é justamente o que eles usam para esconder uma fraude bem debaixo do nosso nariz? Então, como que a gente resolve isso? É simples, a gente para de especular sobre qual cenário é verdade e a gente começa a auditar e cavucar atrás da verdade. Nesse vídeo, a gente vai construir juntos o mapa da fraude. Eu vou te mostrar exatamente, peça por peça, quais engrenagens teriam que quebrar, quais crimes teriam que ser cometidos para que a tese do paper Bitcoin de fato fosse 100% verdadeira. E ao fazer isso, a gente vai entender não só a probabilidade dessa fraude existir de fato, mas também aonde mora o risco real em toda essa história. Ok, antes da gente mergulhar no mapa da fraude, a gente precisa alinhar o nosso ponto de partida. A verdade é que a tese dos paper Bitcoins não nasceu com Josh Mandel, muito pelo contrário, ela já existe e circula há muito tempo. Eu mesmo já fiz vídeo aqui no canal refutando isso e já trouxe convidados no podcast também para entrar e analisar os dados on-chain e mostrar que tudo indica que ela seja apenas uma teoria da conspiração. E essa suspeita sempre surge em momentos em que o preço está monótono, que parece que as notícias são muito mais bullish do que o comportamento do preço. É um medo legítimo, é um medo baseado naquilo que a gente já viu acontecer em outros mercados, até mesmo no Bitcoin. Em 2022, quando estourou a fraude da FTX, a gente viu que o preço vinha sendo suprimido durante muito tempo, certo? Além disso, outros mercados mostram um histórico fraudulento massivo em Wall Street. Por exemplo, a supressão dos mercados de ouro com os paper golds, isso já aconteceu durante muitos e muitos anos. Bancos gigantescos de Wall Street já foram pegos na fraude e multados em bilhões e bilhões de dólares por estar suprimindo o preço do ouro nos mercados derivativos. O erro que muita gente comete e que eu mesmo já cometi no passado é analisar essa tese apenas pela narrativa. A BlackRock é gigante, a Strategy é gigante, a Coinbase é gigante, é claro que eles vão tentar suprimir o preço, mas isso não é análise, isso é só torcida. Você escolhe qual time você gosta, você torce para ele e fala que o outro é péssimo. A única forma da gente avaliar isso de verdade
verdade, é ignorar a narrativa e focar na estrutura, entender como que esses gigantescos players funcionam debaixo do capô e entender como essa estrutura, desde a alocação dos ETFs até como a estrutura da strategy de acumulação de Bitcoin funciona, como eles guardam os seus Bitcoins e quem guarda para eles. É exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Vamos olhar para a mecânica, para os contratos e para os pontos de falha, porque é só entendendo as regras do jogo que você vai poder descobrir se alguém de fato está trapaceando ou não. Essa análise estrutural ela não é só um exercício teórico. O próprio mercado já está nos mostrando o caminho. Pensa no segundo maior player de Bitcoin Treasury Strategy, que é a 21, do Jack Mallers, da Tether, da Cantor Fitzgerald. Eles nasceram há poucos meses atrás e foi lançado esse veículo não com promessas vazias, mas sim com uma arma poderosa contra a desconfiança, que é Proof of Reserves on-chain em tempo integral. É simplesmente o gabarito de como deveria ser feito. E não é um detalhe técnico, é uma declaração de um maximalista notório, Jack Mallers, uma das mentes mais brilhantes do nosso ecossistema, talvez o meu Bitcoiner favorito, de que esse novo player relevante no mercado prova que é 100% possível oferecer a transparência que todos os investidores merecem, se o emissor assim quiser. Então, se a tecnologia para transparência já existe e é possível oferecer esse nível de transparência e já é oferecido por concorrentes, a pergunta que não quer calar é por que a maior máquina de acumular bitcoins do mundo, a Strategy, se recusa a adotar esse nível de transparência. E é exatamente essa recusa que alimenta a desconfiança de pessoas como o próprio Josh Mandel e outros. É exatamente aí que a gente vai mergulhar agora. Bom, vamos começar pelos ETFs, tá? Como o IBIT da BlackRock. Existe muita desconfiança entre várias pessoas no Twitter, na internet em geral, de que eles estariam emitindo cotas do ETF para investidores sem de fato comprar aquela quantidade equivalente de Bitcoin. A tese do paper Bitcoin. Mas vamos investigar como que isso teria que funcionar na prática. Primeiro, existe a figura chamada participante autorizado, ou AP. Pensa num grande banco como o JP Morgan, por exemplo. Imagina que o JP Morgan quer criar novas cotas. Ele entrega o dinheiro para o administrador do fundo. A regra que é aprovada pela SEC, pela CVM americana, é clara. O administrador usa esse dinheiro para comprar Bitcoin no mercado. E esse Bitcoin então é enviado para o custodiante, que no caso é a Coinbase Custody, que é uma entidade separada e regulada pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, ok? Para a fraude acontecer aqui, não basta a BlackRock querer, precisa de um conluio em 3 níveis. Primeiro, o administrador do fundo teria que mentir, dizendo que comprou o Bitcoin quando na verdade não comprou. Segundo, a Coinbase Custody, o custodiante, teria que assinar embaixo dessa mentira, afirmando que recebeu e que está guardando os bitcoins que de fato não existem. Isso violaria suas obrigações como uma trust company regulada e traria um risco legal e reputacional gigantesco para a Coinbase. E terceiro e mais importante, o auditor independente, a gente está falando aqui de uma empresa Big Four, como a PwC, a Deloitte, a KPMG, etc., teria que ser cúmplice ou pelo menos incrivelmente incompetente. Eles são pagos para fazer a reconciliação diária. O número de cotas emitidas bate ou não bate com a quantidade de Bitcoin custódia. Uma falha aqui seria um escândalo multibilionário. É possível que tudo isso aconteça? Em teoria, tudo é possível. É provável? Não, de jeito nenhum. Extremamente improvável. A quantidade de pessoas e de instituições que precisariam estar envolvidas nesses crimes simultaneamente, sem deixar rastro, torna essa hipótese praticamente descartável. Certo? Portanto, se a fraude no ETF é um quebra-cabeça complexo demais para ser verdade, e a strategy? Aqui a acusação é ainda mais brutal. A suspeita que investidores como Mandel levantam é mais simples. E se a MicroStrategy não estiver comprando os bitcoins que ela diz estar comprando? A tese é de que eles pegam o dinheiro dos investidores que eles levantam no mercado e usam para outros fins e simplesmente mentem nos relatórios, dizendo ter uma quantidade de Bitcoin muito maior do que eles de fato têm. Vamos investigar o que seria necessário para que isso fosse verdade. Diferente de um ETF, a Strategy é uma empresa de software listada em bolsa que, por estratégia, decidiu usar seu caixa para comprar Bitcoin. Por ser uma empresa de capital aberto, ela tem a obrigação legal de reportar suas finanças publicamente. Para essa fraude acontecer, a gente precisaria de 2 falhas catastróficas. Primeiro, a Strategy afirma usar múltiplos custodiantes, como a Coinbase e a Fidelity. Para essa fraude ser real, esses custodiantes teriam que estar em conluio com a Strategy, emitindo relatório falso para a Strategy, atestando a existência desses bitcoins que de fato não existem, que eles nunca receberam. E de novo, isso colocaria a reputação e a licença de operação dessas instituições
em risco terminal. Além disso, mais uma vez, tudo se resume aos auditores. A Strategy é uma empresa listada e, portanto, auditada por Big Four. O trabalho do auditor é exatamente verificar os ativos da empresa. Isso inclui obter a confirmação de cada Bitcoin de que está lá reportado, e ele fala assim, me mostra on-chain onde estão esses bitcoins, como estão guardados, onde estão custodiados. Se o auditor não fizer esse trabalho, ele não está cumprindo a obrigação dele e, portanto, está envolvido na fraude e é cúmplice. E é aqui que a recusa do Saylor em fazer o Proof of Reserves, como a 21 Capital está fazendo, joga ainda mais gasolina na fogueira. Quando ele se recusa a mostrar os endereços on-chain, ele impede que a comunidade faça a sua própria auditoria independente. Ele está obrigando a gente a confiar numa empresa Big Four de auditoria, em vez da gente verificar. E como você sabe, o lema do Bitcoinheiro é Don't Trust, Verify. O que a gente quer é verificar e não ter que confiar. Essa opacidade, essa falta de transparência é o que permite que a suspeita exista e que essa narrativa se perpetue na internet. Mas, novamente, a suspeita, por mais forte que seja, ela não pode ser considerada uma prova. Para que a acusação seja verdadeira, não basta o Saylor estar mentindo. Os custodiantes e os auditores da Strategy teriam que também ser criminosos ou completamente incompetentes. É um cenário de fraude sistêmica que é muito, muito improvável. Ok, então se a tese da fraude coordenada é tão improvável assim, por que tanta gente na internet, inclusive Josh Mandel, estão tão irritados com a Strategy? Porque parece que o preço do Bitcoin está ancorado e não decola. Bem-vindos ao novo modelo. A resposta não está numa fraude ilegal, mas sim numa estratégia de engenharia financeira totalmente legal da Strategy. Funciona da seguinte forma: a ação da Strategy negocia com um prêmio enorme sobre o valor real do Bitcoin que ela possui, certo? O tal do MNAV que todo mundo conhece. Saylor, de uma forma muito inteligente, ele se aproveita disso. Ele usa um mecanismo chamado de ATM, ou At the Market Offering. Ele vai para o mercado, ele emite novas ações, ele vende no mercado essas novas ações, diluindo os acionistas, os detentores de ação MSTR, e pega esse dinheiro e compra mais bitcoins. Com isso ele gera o chamado Bitcoin Yield. E aí vem a narrativa de que essa diluição, ela é uma diluição que não é dilutiva. É meio paradoxal, meio esquisito, mas se você está aumentando o Bitcoin Yield, a quantidade de Bitcoins por ação, então aquela diluição faz sentido e é um sacrifício temporário a se fazer para uma alta mais expressiva de preço no longo prazo. Essa é a narrativa dos defensores da Strategy e diz que você não deveria se preocupar, o ETM no curto prazo empurra o preço para baixo, mas isso é totalmente reversível dado que o Bitcoin Yield continua existindo. Mas vamos lá, vamos esmiuçar isso aqui e detalhar para que não fique nenhuma dúvida. Quando ele pega e usa o ATM, ou seja, emite novas ações e vende no mercado, o que isso causa? Número 1, diluição, como eu falei, diluição para o acionista da MSTR. Se você tem ações da MSTR, agora você tem uma fração menor do número total de ações e, portanto, você tem menos exposição direcional a Bitcoin no curto prazo. E é por isso que o Josh Mandel, como o trader que durante muito tempo tradou MSTR e as calls de MSTR, está furioso. Ou seja, a estratégia pode ser boa para o balanço de BTC da Strategy, mas ela é necessariamente ruim para quem está segurando a ação da Strategy, no curto prazo pelo menos. Além disso, essa estratégia causa uma espécie de bancarização do Bitcoin. E aqui está o ponto central para a gente. Essa estratégia, junto com os ETFs, incentiva o investidor a comprar uma promessa de Bitcoin, confiando em terceiros, com risco de contraparte. Então é um Bitcoin de papel, um Bitcoin de mentira. Não é a mesma coisa que Bitcoin Spot. Bitcoin em UTXO, um saldo lá na blockchain que é seu e ninguém pode tomar de você, de forma alguma. Quando você vende Bitcoin Spot, vende Bitcoin que está em autocustódia e troca isso por ações da MSTR ou por ETF ou por qualquer outra promessa de Bitcoin ou de qualquer produto financeiro que vai te dar exposição futura a Bitcoin, você está necessariamente sacrificando a sua soberania individual, mesmo que em uma pequena parcela, mas está. Isso é inegável. Portanto, o verdadeiro risco que a estratégia do Saylor impõe não é uma supressão de preço via Bitcoin de papel. É essa financiarização do Bitcoin. É transformar o Bitcoin, que é um ativo, uma ferramenta de liberdade, uma ferramenta de soberania individual, em apenas mais uma linha na planilha, lá num fundo de investimento em Wall Street ou no balanço da Strategy. A liquidez e o poder ficam presos nesses veículos financeiros e não na mão do indivíduo, como Satoshi envisionou quando ele criou o white paper. A crítica do Josh Mandel, portanto, pode ser legítima, mas o alvo talvez esteja errado. O problema não é a fraude que suprime o preço do Bitcoin. O problema é uma estratégia de diluição que pode pressionar o preço da MSTR por prazo indefinido e que pode fazer com que a performance da ação
não acompanhe, muito menos supere o preço do Bitcoin no médio e longo prazo. É o que vem acontecendo nos últimos meses e tem muita gente furiosa por ter acreditado na tese de que MSTR é Bitcoin alavancado. Ok, então se a gente já descartou e concluiu que a fraude sistêmica é improvável e que o risco real é esse de trocar Bitcoin por promessas de Bitcoin, a gente, em teoria, poderia terminar o vídeo aqui. Mas eu não quero que você saia do vídeo só com essa teoria. A gente tem que sair daqui com uma ferramenta palpável. Porque o maior erro que o investidor pode cometer é confiar cegamente em qualquer pessoa, seja no Saylor, no Josh Mandel ou até mesmo no Bernardo. O lema do Bitcoinheiro, como eu falei, é Don't Trust Verify. Não confie, verifique. Então, como você pode verificar? Eu tenho aqui um checklist de sinais vermelhos que você mesmo pode monitorar. Se a tese da fraude começar a se tornar realidade ou ficar mais provável, os sinais vão aparecer e não vão ser no preço do Bitcoin primeiro, não vai ser no gráfico. Eles vão aparecer aqui. Primeiro, mudança de auditor. Se de repente a Strategy ou um emissor de ETF trocarem a sua empresa de auditoria, especialmente se for de uma Big Four para uma menos conhecida de segundo tier, isso é um alerta vermelho gigantesco. É geralmente o que as empresas fazem quando o auditor antigo se recusa a assinar um balanço. Sinal número 2, anomalias nos relatórios, no 10K e no 10Q, que são os relatórios que eles precisam emitir. Você pode ficar de olho nas notas de rodapé dos relatórios trimestrais de resultado da companhia. Procura por mudanças na linguagem sobre custódia, novas ressalvas ou qualquer inconsistência nos números de Bitcoin declarados. É nos detalhes que a verdade se esconde sempre. Terceiro e último sinal seriam eventos legais. Ou seja, o sinal mais óbvio. Você fica atento a qualquer notícia de investigação da SEC, da CVM americana, sobre a Strategy, sobre a BlackRock ou qualquer outro emissor de ETF, ou até do NYDFS, que é a autoridade financeira regulatória de Nova York. Além disso, denúncias de whistleblowers, que são ex-funcionários que estavam ali envolvidos na fraude, resolveram sair, denunciar aquela coisa criminosa, ou até um pedido de restatement, ou seja, quando a empresa é forçada a corrigir balanços passados. Se você não viu até o momento nenhum desses sinais, a probabilidade de alguma fraude massiva estar acontecendo é baixíssima. Agora, se um dia um deles aparecer, aí é sinal de que onde há fumaça pode ser que haja fogo. Agora você já tem o mapa completo. Você não apenas entendeu por que a tese da fraude do Bitcoin de papel é improvável, mas mais importante do que isso, você aprendeu a separar o ruído do sinal. Você sabe que o verdadeiro jogo não é sobre uma conspiração secreta, mas sim sobre uma estratégia de financiarização do Bitcoin que está mudando a natureza dessa ferramenta de liberdade. Essa clareza agora te impede de tomar decisões baseadas em medo e te dá as ferramentas para analisar o mercado com maturidade, com seus próprios olhos, como um verdadeiro indivíduo soberano. Se essa análise te trouxe clareza, eu te peço para fazer 3 coisinhas. Clica no like para eu saber que esse conteúdo foi útil e para o algoritmo entregar ele para mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder as próximas análises e principalmente compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que vive falando que paper bitcoins estão suprimindo o preço do Bitcoin, é a manipulação massiva e etc. Você vai finalmente ajudá-lo a entender e focar no que realmente importa. Falando nessa estratégia de financiarização do Bitcoin, muitos acreditam que comprar ações das Bitcoin Treasury Companies como a Strategy é uma forma melhor e mais inteligente de se expor a uma alta do Bitcoin de forma alavancada, como eu falei anteriormente no vídeo. Mas como a gente viu aqui, essa estratégia vem com riscos próprios, como a diluição das ações e a centralização da custódia, coisas que não existem quando você segura o seu próprio Bitcoin. Então, se as Treasury Companies não são a alavancagem segura que você pensava, qual é a forma realmente inteligente de aumentar a sua quantidade de Bitcoins? Para mim, a resposta está nas opções, que oferecem a melhor relação risco-retorno que existe. Com a minha estratégia, é possível construir posições, inclusive bastante conservadoras, por sinal, que podem até triplicar a sua quantidade de Bitcoins até o final do ano se o preço ultrapassar os 150 mil dólares. Portanto, se você quer aprender a usar essa ferramenta poderosa, clica no link aqui na descrição do vídeo e aplica para minha mentoria de opções. Você vai falar diretamente comigo e a gente vai entender se essa estratégia faz sentido para você e para seus objetivos ou não. O link está aqui na descrição. E, se você quer entender a fundo de uma vez por todas por que eu afirmo que trocar seus Bitcoins por essas ações de Treasury Companies pode ser um erro gigantesco, você precisa assistir o meu vídeo, o paradoxo das Bitcoin Treasury Companies, que está aparecendo aqui na tela agora. Nele, eu explico nos detalhes a diferença entre a ponte revolucionária e a armadilha da canibalização, como eu chamei, e eu te dou o framework completo para você não cair em nenhuma cilada. É o próximo passo lógico. Clica aqui no link e vamos se aprofundar.